Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se não permanecer na fé, você perde a salvação? E essa dúvida está em 3 versículos que parecem dizer que um crente em Jesus poderia perder a sua salvação. Você mandou os versículos: Colossenses 1, de 1 a 23, Hebreus 6, de 4 a 6 e Hebreus 10, de 26 a 31. Não há como negar que são passagens que podem gerar dúvidas. Mas o que será que elas querem dizer? Vamos a Colossenses 1, 23. Se é que permaneceis na fé, fundados e firmes, não vos deixando apartar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui constituído ministro. Essa seria uma passagem. Tem um C aí, né? Outra passagem parecida é 1 Coríntios 15, de 1 a 2. Ora, eu vos lembro, irmãos, o Evangelho que já vos anunciei, o qual também recebestes e no qual perseverais, pelo qual também sois salvos, se é que o conservais tal como vou anunciei, e se não é que cresces em vão. Para entender esta passagem, primeiro nós precisamos lembrar que existem afirmações claras na palavra de Deus, como a do próprio Senhor em João 10, 28 a 29, que não dependem de interpretação. Veja só, João 10, 28 a 29. Eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu pergunto, ninguém pode arrebatar o quê? Aquele que é convertido a Cristo, aquilo que o Pai deu ao Filho para ser salvo. Nesse ninguém, inclua o próprio crente. Muitas vezes a palavra de Deus nos dá uma promessa que é garantida, mas ao mesmo tempo revela o que aconteceria se estivéssemos fora dessa promessa, porque é algo realmente óbvio e necessário, nós sabemos. Um alerta faz mais sentido ainda se nós considerarmos que entre os cristãos colossenses e de outras assembleias onde essas cartas eram lidas, entre eles poderiam existir pessoas que apenas professavam crer, porém que ainda não eram convertidas de verdade. Essa é uma realidade ainda hoje em todos os lugares. Mas e quanto ao convertido de verdade? O convertido pode até cair. Mas a diferença é que ele não fica caído. Provérbios 24:16 diz que 7 vezes cai o justo e se levanta, mas os ímpios são derribados pela calamidade. Considerando a segurança que Deus nos dá no capítulo 10 de João, de que ninguém arranca ninguém das mãos do Pai, e também outras passagens, eu entenderia a passagem de Colossenses mais ou menos assim, como se fosse o aviso do piloto durante o voo. Senhores passageiros, chegaremos ao nosso destino, se vocês permanecerem dentro do avião. É um ser assim, né? Claro que ninguém vai sair do avião. Se sair, não chega mesmo, mas não vai sair. Há 2 coisas que precisam ser consideradas nesse aviso. Primeiro, quem for passageiro de verdade não vai querer de jeito nenhum sair do avião. Segundo, mesmo que tentasse fazê-lo, o piloto e os comissários não permitiriam. A sua salvação é o avião. Não tem mais como você escapar dela. Você só conseguiu entrar porque o piloto deixou. Isso você só poderia sair, se o piloto permitisse. O que ele não pretende fazer, sabendo que o nosso piloto é Cristo. Mas não deixa de ser verdade que se você conseguisse sair do avião, então estaria perdido. A questão é que é impossível você escapar da salvação e do avião. Suponha que durante o voo você pergunte ao piloto em que ponto do voo você pode saltar. A resposta do piloto vai ser nunca, nenhum ponto. Lembre-se de que nosso Senhor Jesus é o nosso piloto. Os versículos que eu vou mencionar revelam onde está a segurança do crente. Não está em si mesmo, óbvio, achando que irá se manter firme sempre, mas está no Senhor, que é o Salvador e Pastor das ovelhas, e no Deus Pai, a quem pertence cada ovelha, até a mais fraquinha, a mais fraquinha, a mais fraquinha. Lembre-se de que Pedro tinha tudo para ter se perdido. Quem é a pessoa mais perdida que Pedro? Que coisa pior do que mentir, negar o Senhor para se proteger, atacar com uma espada um cara lá, arrancar a orelha do outro, agir com violência, nada a ver com um cristão. Pedro tinha tudo para estar perdido. 2 Tessalonicenses 3:3, mas fiel é o Senhor, o qual vos confirmará e guardará do maligno. Ele guardará. 1 Coríntios 1:8, o qual também vos confirmará até o fim,
para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Pedro 1,10: Portanto, irmãos, procurai mais diligentemente fazer firme a vossa vocação e eleição, coisas que nós recebemos de Deus e não de nós, porque fazendo isto nunca jamais tropeçareis. Mas quantas passagens de Hebreus 6, de 4 a 6, Hebreus 10, de 26, que você citou, você e eu conhecemos o nome de uma pessoa como aquela que está descrita ali. É alguém que teve todas as oportunidades, professou crer da boca para fora, desfrutou dos privilégios de alguém que conhece o Senhor, mas nunca o conheceu de fato. Uma pessoa assim, por exemplo, Judas. É desse tipo de pessoa que o texto está falando. Não está falando de pessoas genuinamente convertidas. E a conclusão, no versículo 39, deixa isso bem claro. Versículo 39 de Hebreus 10 diz o seguinte: Nós, porém, depois de falar tudo aquilo, nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma.